Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 18. Eis que eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como serpentes e simples como pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos farão comparecer nos seus tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Sereis levados por minha causa à presença dos governadores e dos reis, como testemunha diante deles e diante dos gentios. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 10, de 16 a 18. São Gregório Magno. Aquele que exerce o ministério da pregação não deve causar o mal, mas suportá-lo, pois com sua mansidão aplacará a ira dos que se insurgem contra ele, e sofrendo tais aflições, curará as feridas dos pecadores. Se por vezes o zelo da injustiça acende nele a ira contra seus discípulos, o amor, e não a crueldade, deve ser o princípio de seu furor. Embora mantenha por fora o rigor da disciplina, por dentro deve amar paternalmente aqueles que corrige. Há muitos, ao contrário, que, mal são revestidos do poder de governar, inflamam-se no desejo de atormentar seus comandados, querem suscitar o terror do poder, parecer senhores, esquecendo que são pais, e mudam uma posição de humildade em exaltação da dominação. E se, às vezes, mostram-se bondosos, interiormente ardem de ira. É deles que é dito: vem a nós com vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos rapaces. Mateus 7,15. Consideremos que, se somos enviados como ovelhas para o meio de lobos, é para que conservemos a pureza da inocência e não tenhamos a mordida da maldade. Ou seja, àqueles que lhes tiraram a vida perseguindo-os, ou que, vendo-os, não mudaram de vida, pois a morte dos santos serve de socorro para os bons, como é um testemunho contra os maus, para que, por isso, os perversos pereçam sem desculpas e os eleitos tomem o exemplo e vivam. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 19 a 20. Quando vos entregarem, não cuideis como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será inspirado o que haveis de dizer. Porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é o que falará em vós. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 10, de 19 a 20. São João Crisóstomo. Às consolações anteriores, acrescenta outra nova, e não pequena, para que não lhe dissessem: como poderemos persuadir os homens em meio a tais perseguições? Ordena-lhes que confiem na resposta. E lhes disse: quando vos entregarem, não cuideis como ou o que haveis de falar. Reveste-os assim com a dignidade dos profetas, que falaram inspirados pelo Espírito de Deus. Quando diz aqui, não cuideis como ou o que haveis de falar, isso não é contrário ao que é dito em outro lugar. Prontos sempre para responder a todo o que vos pedir razão daquela esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Quando a discussão é entre amigos, devemos preocupar-nos com o que dizer, mas diante de um terrível tribunal e de uma multidão furiosa, quando rodeados de perigos, Cristo nos dá seu auxílio para que falemos com confiança e não cedamos ao medo. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 21 a 22. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e lhes darão a morte. Vós, por causa do meu nome, sereis odiados por todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim,
será salvo. Palavra da salvação. Comentário Mateus 10, 21 a 22, São João Crisóstomo. Acrescenta então o que é ainda mais terrível, dizendo: sereis odiados por todos, pois vos expulsarão como se fosseis inimigos do gênero humano. E logo apresenta-lhes outra consolação, dizendo que será por causa do meu nome. E com isso, novamente, acrescenta outra consolação, quando diz que aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E porque muitos costumam ter muito fervor no começo e depois perdem a força, por isso diz que se refere aos que perseverarem até o fim. Pois qual utilidade têm as sementes que florescem inicialmente e depois secam? Por isso, exige-lhes uma perseverança suficiente, a fim de que ninguém diga que foi Cristo quem tudo fez nos apóstolos e que não há nada de admirável no que eles fizeram, já que não sofreram nenhuma pena. Diz a eles que sua perseverança é necessária, pois, se foram preservados dos primeiros perigos, outros mais difíceis lhes estavam reservados. E depois viriam outros, e não teriam momento algum em suas vidas em que não estivessem rodeados de emboscadas. E isto é o que insinua, dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo.